Olá! Sabe, a geometria vai muito além de ser só uma matéria da escola. É, na verdade, a linguagem que descreve o mundo ao nosso redor. Tudo mesmo, da tela que a gente está vendo agora até as estrelas lá no céu. E hoje o nosso papo é justamente sobre isso. Vamos desvendar essa linguagem de uma forma bem clara e direta. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: como é que a matemática consegue, com fórmulas, traduzir as formas que a gente vê e interage todo santo dia? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Mas calma lá. Antes de pular de cabeça nas fórmulas, é super importante dar um passo para trás. Afinal, qual é a essência da geometria? Vamos construir essa base primeiro, que aí tudo faz mais sentido. Olha só, de forma bem simples, a geometria é tipo um manual de regras para todas as formas que existem. Ela dá pra gente as ferramentas para medir, para comparar e, claro, para entender as propriedades de tudo, desde um pontinho minúsculo até um objeto super complexo. E todo esse estudo se divide em duas grandes áreas. Essa é uma distinção fundamental, sabe? Porque ela organiza todo o nosso jeito de entender as formas. Vamos ver como é que isso funciona na prática. O legal é que essa divisão é bem simples. A geometria plana, ou 2D, lida com tudo aquilo que a gente consegue desenhar numa folha de papel, sabe? Pensando só em comprimento e largura. Já a geometria espacial, a 3D, é a que representa os objetos do nosso mundo real, aqueles que adicionam a dimensão da altura, da profundidade. E com esses exemplos aqui, a diferença fica claríssima. Um quadrado é uma figura plana 2D, certo? A versão dele no mundo real, que ocupa espaço, é o cubo, que é 3D. A mesmíssima lógica vale para o círculo, que é plano, e para a esfera, que é espacial. É basicamente a diferença entre um desenho e um objeto que dá para segurar na mão. Ok, com essa base bem estabelecida, agora a gente pode focar num dos cálculos mais úteis da geometria plana, a área. Como é que se mede o espaço dentro dessas figuras? Seja para colocar piso num chão ou para saber o tamanho de um terreno, por exemplo. Antes de pensar em qualquer fórmula, o conceito tem que estar bem claro. Área, de um jeito bem direto, é o recheio de uma figura 2D. É a medida de todo o espaço que existe dentro dos limites dela. Simples assim. Vamos começar com uma das formas mais simples e simétricas que existem. O quadrado é um ponto de partida excelente, porque todos os seus lados são iguais, e isso, claro, simplifica bastante o cálculo. E olha, a fórmula não podia ser mais direta. Para achar a área de um quadrado, imagina o piso de um cômodo. Basta medir um dos lados e multiplicar esse número por ele mesmo. É isso, lado vezes lado. Agora vamos para uma figura que não tem lados retos. O círculo tem umas propriedades bem únicas, e a fórmula da área dele envolve um número que é, assim, muito especial na matemática. A fórmula é área igual a π vezes o raio ao quadrado. O raio, para lembrar, é a distância do centro até a borda. E o π? O π é uma constante quase mágica da matemática, um número que vale mais ou menos 3,14 e que aparece em todos os círculos, não importa o tamanho. É uma fórmula super elegante para uma forma perfeita, seja numa pizza ou numa roda gigante. E para a gente fechar essa nossa exploração de fórmulas, vamos dar uma olhada no triângulo, que é uma das figuras mais fundamentais e versáteis que existem por aí. A chave aqui é multiplicar o comprimento da base pela altura do triângulo. E aí, é só dividir o resultado por 2. Pensa numa fatia de pizza ou na vela de um barco. O que a fórmula mostra, no fundo, é que o triângulo é, essencialmente, metade de um retângulo. Faz todo sentido, né? Bom, a gente já viu as definições, viu as fórmulas, mas a grande pergunta que fica é: por que aprender isso? Qual é o objetivo final por trás de memorizar essas equações todas? O processo de aprendizado pode ser dividido em 3 passos bem simples. Primeiro, entender de verdade o que é a área. Segundo, memorizar as ferramentas, ou seja, as fórmulas. E o terceiro, que é o mais importante de todos, é o resultado de tudo isso. E aqui está o ponto central. O objetivo não é só passar numa prova, de jeito nenhum. É sobre desenvolver a confiança e a habilidade de resolver problemas por conta própria. É ter autonomia para olhar para uma forma e saber exatamente como medir e como entender aquela forma. Para a gente fechar, fica uma reflexão. A geometria é uma coisa muito visual, e essa nossa análise usando os slides mostra bem o poder desses recursos. A pergunta final é: de que outras maneiras as ferramentas visuais podem destravar nosso potencial de aprender? E não só na matemática, mas em qualquer área do conhecimento. Fica aí a reflexão.